Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade. E antes de darmos continuidade ao capítulo 2, eu queria explicar como o nosso pensamento atua no nosso campo físico e também espiritual. Eu falei no vídeo anterior da lei da correspondência e também da lei do mentalismo. A lei da correspondência é aquela, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E o princípio do mentalismo é, o todo é mente, o universo é mental. E para você entender essas leis, né, e também o que o livro está tentando nos ensinar, eu vou tentar aqui explicar, vou te trazer uma ajuda dentro dessa compreensão do poder da nossa mente, tá? Quando nós estamos falando sobre pensamento, dentro de uma visão espírita e também universal, nós não estamos falando de um produto do nosso cérebro. O pensamento ele não é um conjunto do produto do nosso corpo físico, não é o nosso cérebro que produz e também ele não é feito através, não é um produto através dos nossos neurônios. O pensamento é um produto da mente e a mente ela não reside no nosso corpo físico. Embora a gente precise utilizar da biologia dos neurônios para poder manifestar dentro desse plano da matéria aquilo que nós desejamos, tá? Então, para você entender de onde vem o pensamento e a mente, Allan Kardec ele conceituou o termo perispírito para poder se referir ao conjunto de corpos que envolve o nosso espírito. O nosso espírito, como a gente sabe, ele é imaterial. E já o nosso corpo físico, ele é denso, ele vem da matéria. Então, entre a imaterialidade e também a materialidade, há diversos níveis de matérias. E nós temos corpos que envolvem, dentro dessas dimensões quânticas, o nosso espírito. Então, o perispírito foi conceituado, pelo Kardec, que usou para representar o número de corpos que envolve esse nosso espírito. E um desses corpos, ele tem o formato ovoide e ele é o corpo mental nosso. E nesse corpo mental, mas não é nesse corpo mental que reside a nossa mente. A mente, ele não é o espírito em si. O espírito é um princípio inteligente que utiliza da mente para poder se expressar. Então, a sua mente funciona como um campo de manifestação do seu espírito. Deu para entender? Então, só para você entender, é nesse corpo mental que reside a sua mente. É um dos corpos que envolve o nosso espírito, que Allan Kardec chamou de perispírito. Então, a mente não é o espírito em si, mas ele é um princípio, o espírito é um princípio inteligente que utiliza, esse campo para poder manifestar. Então, a mente, ele vai irradiar o pensamento como manifestação do nosso espírito. E esse pensamento atua como uma onda e também como partículas dentro de uma atualidade quântica que hoje a física já consegue explicar com mais clareza. Esse pensamento vai gerar uma corrente magnética que vem lá do nosso corpo mental, que vai atravessar todos os outros corpos espirituais e vai chegar no nosso corpo físico, vai chegar no nosso cérebro. E através da glândula pineal irá irradiar ondas eletromagnéticas pela testa, onde nós chamamos de terceiro olho, ou também de chakra frontal, tá? Para quem não conhece, os chakras são, para quem não sabe, eles são conjuntos de meridianos, são forças centrais, são canais energéticos do nosso corpo vital. Nós temos vários espalhados pelo nosso corpo, porém, nós temos 7 que são os principais. E o chakra frontal é um deles. Então, existe uma interligação entre a realidade física,
a energética e a espiritual. Os pensamentos são ondas que são irradiados através da nossa testa, pelo chakra frontal, tá bem? Para o exterior. E esses pensamentos, além de irem, né, para fora, ele também vai envolver a nossa pessoa, ele vai envolver o nosso corpo inteiro com raios eletromagnéticos. E essa onda emitida vai buscar também os seus afins, ele vai buscar energias que estejam vibrando dentro dessa mesma frequência ou dentro dessa mesma natureza. E vai estabelecer uma afinidade, uma sintonia com essas frequências, ok? Então, quando emitimos nossos pensamentos, nós estabelecemos conexões com mentes e com corações que estão afins, né? Com que estejam em semelhança, que estejam em sintonia. E a partir daí, nós vivenciamos no meio dessa irradiação eletromagnética mental e também emocional, porque o pensamento ele anda junto com os nossos sentimentos e um acaba interferindo no outro, tá? Essa conexão mental que estabelecemos acontece tanto com as pessoas ao nosso redor, com os encarnados, como também com os desencarnados. E também acontece com coisas, com ondas de pensamentos que viajam e se propagam no universo, ou também nós estabelecemos conexões com formas mentais que são criadas dos nossos pensamentos, que tomam forma na realidade astral e que passam a existir independente também de nós. E isso tudo que eu mencionei aqui agora carrega uma determinada qualidade de radiação. Ela vibra em uma determinada frequência, em uma determinada também amplitude. Quando emitimos pensamentos e sentimentos que entram em sintonia dentro dessas realidades, nós estabelecemos conexões. Então, nós podemos dizer, né, o André Luiz falava que onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existem associações. Então, nós igualmente iremos receber o fluxo de pensamentos e de sentimentos de lá para cá. Porque essa nossa frequência e vibração, nós iremos inevitavelmente estabelecer sintonia e nós iremos atrair elas pra gente. Então, se o todo é mental, se o universo é mental, você cria seus pensamentos através de um corpo mental, onde tudo é energia e tem a sua frequência. E se o seu pensamento cria e atrai tudo, quem é responsável pela vida que você tem? Quem faz uso, né, do seu livre-arbítrio? Quem faz as suas escolhas? Se a sua mente faz parte do todo e o universo é mental, e tudo que você vibra, você emana e recebe, os seus pensamentos viajam e propagam no universo, e se suas formas mentais são cocriações dos nossos, né, ou dos seus pensamentos e sentimentos que tomam forma na realidade astral, que passam a existir independente, né, de nós. Agora você me responde: quem tem o poder de mudar a sua vida? Quem tem o poder de mudar a sua realidade? Então, assim, o que te falta para você poder... Então, a partir daqui, eu vou entrar no capítulo 2, onde nós paramos, na página 59, onde terminou assim: o poder... Deixa eu voltar no parágrafo, né? Uma vez que o estudante possa dar-se conta que todo bom desejo é o Todo-Poderoso em ação,
compreenderá o amor sem limites, o poder e a inteligência que possui e com os quais poderá alcançar qualquer desejo e propósito. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada do seu mundo, e em pouco tempo, sua consciência veria que está manejando uma inteligência e um poder que não podem fracassar. Assim, os estudantes e os indivíduos entrariam em seu pleno domínio, de acordo com a intenção do único verdadeiro Deus Todo-Poderoso. É propósito de nosso Pai, do nosso grande Pai e Mãe, que é todo amor e sabedoria, que nada falte a nenhum dos seus filhos e filhas, mas eles e elas permitem que sua atenção se fixe na aparência externa, a qual é como instável areia do deserto. Desta maneira, eles e elas, consciente ou inconscientemente, se separam da grande inteligência e opulência. Então, aquilo que nós vimos no vídeo passado, quanto mais você está voltado para o externo, para essa aparência, né? Para aquilo que você acredita, que vem lá de fora e não daqui de dentro, você se afasta, né, da grande inteligência e opulência, do poder do nosso Pai e Mãe, da grande sabedoria. Através de todas as idades, existiram certas normas de condutas necessárias para todo o estudante que deseja alcançar certos objetivos. Trata-se da conservação e governo da força vital através do sexo. Para o indivíduo usando esta energia sem pensar em governá-la, o fato de dizer eu vou deixar disto, sem compreensão da correta atitude de consciência, não seria nada mais do que simplesmente suprimir o fluxo de energia que ele provocou para que flua em outra direção. Então, quando você começa a falar, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, sabe? Ou falar, isso é difícil, eu não vou conseguir, você está interrompendo esse fluxo, né? Você está interrompendo essa energia e você, na verdade, está fazendo com que essa energia ela se abra, né? E começa a seguir em outra direção. Ela vai perdendo a força dela e ela vai seguindo caminhos que não tem nada a ver com aquilo que realmente você gostaria, né, de alcançar. Ao estudante que deseja dominar-se, esta afirmação, que é a mais eficaz de tudo o que se poderia dar, quando usada com compreensão, é a magna afirmação de Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Esta afirmação não somente purifica o pensamento, como também é a força elevadora e ajustadora mais poderosa que se pode usar para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual. Então, essa afirmação, né, que Jesus, que Yeshua coloca, eu sou a ressurreição e a vida, né, é uma forma de você também conseguir purificar os seus pensamentos. Então, toda vez que você achar que você está, né, com bloqueio, que você precisa elevar os seus pensamentos, que você sente que a sua força está se esvaindo por algum motivo, fora aí do seu controle, você para poder realmente, sabe, se conectar com essa força de pensamento, com essa afirmação. Eu sou ressurreição e a vida. Que você vai conseguir se elevar espiritualmente, tá? Então, todo aquele que começa a sentir o impulso interior de corrigir esta condição e que use esta afirmação continuamente,
e com firmeza, elevará esta maravilhosa corrente de energia até o ponto mais alto do seu cérebro, como foi originalmente planejado. O ponto mais alto do nosso cérebro, né, que é até onde a gente faz a conexão com o campo astral, com o universo, é o chakra coronário. Então, cada vez que você eleva, né, o seu pensamento, eleva o seu sentimento, cada vez que você se conecta a essa frequência, a essa energia, né, você acaba ampliando esse seu chakra, esse ponto mais alto aí do seu cérebro. O indivíduo sentirá a sua mente sustentadora e a habilidade que se expressará para abençoar a toda a humanidade. Eu peço a qualquer estudante que observe e examine os resultados em sua mente e corpo, que sintam profundamente as palavras de Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida, repetindo 3 vezes em silêncio ou audivelmente, ou de uma forma que você possa se auto-escutar. E observem a ascensão da consciência que vão experimentar. Então ele está falando aqui para você observar, você analisar, toda vez que você, né, for afirmar essa frase, que você for pronunciar, né, para que você sinta o que isso vai trazer, talvez de mensagem, intuição, de expansão de consciência, tá? E o que isso vai te fazer sentir também. Alguns necessitam de várias repetições para sentir a elevação surpreendente que outros sentem na primeira vez. Isto demonstra, em uma pequena forma, o que se pode alcançar com o uso constante dessa afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Então, na verdade, esse exercício aqui, para você repetir 3 vezes, continuamente, sempre, é uma prática para você já começar a sentir o poder que já tem essas palavras, o poder que essa forma de pensamento pode criar dentro de você, tá? Pode já te proporcionar internamente. Há somente uma maneira de libertar-se de algo negativo. Depois que conhecerdes o erro que tendes a superar, deveis afastar vossa atenção externa completamente do mesmo, fixando-a firmemente na afirmação acima. Então, a partir do momento que você já entende qual é o bloqueio que está te impedindo, né, de ascender, que está te impedindo de se transformar, né, de você colocar o seu poder em prática, mas você precisa se afastar dessa forma. Eita! Você precisa se afastar dessa forma de pensamento e começar a direcionar, né, o seu pensamento nessa afirmação, porque aí você vai conseguir não se prender àquele erro, àquele bloqueio que você já identificou, tá? E você vai conseguir se elevar. Qualquer condição da experiência externa que alguém deseja superar pode alcançar com o uso desta afirmação, assim como também mudar o fluxo de energia mal dirigida. Então, assim, toda vez que você tiver com um pensamento negativo, toda vez que você sentir que você está direcionando a sua energia, que você está emanando algo que você não está conseguindo controlar, né? E você acha que está fugindo realmente do seu controle, para e começa a utilizar essa afirmação, tá? Eu sou ressurreição e a vida, para que você consiga se conectar novamente com um fluxo maior e positivo. Eu tive um estudante que sentiu o impulso de inverter essa grande energia e com o uso desta única afirmação
conseguiu elevar a vibração de seu corpo. Em um ano, uma transformação maravilhosa se operou em toda a sua aparência externa. É incrível com que todas as afirmações que nos deu Yeshua, sendo apenas uma pequenina fração do que ele nos ensinou, tão poucas pessoas recebam o tremendo impacto dessas maravilhosas palavras de sabedoria. Então, apesar do conhecimento, dos ensinamentos estarem aí, infelizmente são poucas pessoas que conseguem utilizar isso, né, com sabedoria, colocar isso em prática, conseguem alcançar aí o poder, o benefício que nós já temos dentro de nós. E toda a história do mundo nunca foram dadas tantas e tão grandes afirmações como as que ele ensinou, cada uma das quais sendo usadas conscientemente. Então nós tivemos uma oportunidade aí com Jesus Cristo, né, com Yeshua, nos trazendo afirmações e ensinamentos que não foi dado, né, vamos dizer assim, a nenhum outro planeta, a nenhum outro mundo existencial. Ele ensinou cada uma das quais sendo usadas conscientemente. Então a gente precisa usar, mais uma vez aí ele está afirmando, né, o nosso conhecimento de forma consciente. Contém a radiação específica que ele alcançou. Então, tudo que ele alcançou foi através desse conhecimento, e cada conhecimento, cada frase tem uma radiação. Lembra a frequência que eu falei inicialmente? Portanto, não somente vós tendes este poder do eu sou, como também sua assistência individual quando usais suas afirmações. Então, além de você já ter esse poder internamente, nós também somos assessorados individualmente quando nós a utilizamos. Sempre se deve conscientizar o verdadeiro significado destas afirmações do Mestre Yeshua. Quando conseguirdes compreender o pensamento, sentimento e expressão de vosso eu sou, colocais em ação o poder do nosso Criador, sem limite algum. Então recebereis o que desejais para trabalhar sua ascensão. Então, cada vez que você, colocar esse eu sou, o poder em ação do Criador em prática, você vai conseguir alcançar, você vai conseguir trabalhar toda a transformação, toda a expansão de consciência, que é o nosso maior propósito aqui na Terra. Não deve ser nenhum problema para o estudante ver e compreender que a aparência externa nada mais é que a distorcida criação do homem, o qual está acreditando que no exterior há uma fonte de poder separada, quando o momento de reflexão o fará ver que não existe senão um só amor, uma só inteligência e um só poder que pode atuar, e que esse é o Todo-Poderoso. Os defeitos humanos e as discrepâncias externas não têm nada a ver com a perfeição onipresente do Criador, já que toda a imperfeição é somente criação do conceito exterior humano. Se o homem se voltasse para o seu eu superior, sabendo que ele é toda a perfeição e que a aparência externa não passa de uma criação humana, pelo mau uso do seu poder divino, meditando sinceramente e aceitando a perfeição do Todo-Poderoso, seria logo que em sua vida e experiência se manifestaria esta mesma perfeição. Seria logo que em sua vida e experiência se manifestaria esta mesma perfeição.
Não há outra forma possível de trazer esta perfeição à vossa mente, corpo e experiência, a não ser por meio da aceitação da grande presença do Todo-Poderoso em vós. Este reconhecimento fará com que o poder externo projete a perfeição do Criador em vossa experiência visível. Dizeis ao estudante que eu estou ensinando como mensageiro da luz afirmações da verdade que produzirão resultados positivos se a usardes e as mantiverdes sem vacilardes. Os metafísicos sabem que a verdade não dá resultado, porque hoje fazem as afirmações e as esquecem durante toda a semana seguinte. Então, toda vez que a gente utiliza, ele está repetindo aqui mais uma vez, essas afirmações que esse mensageiro de luz está trazendo para a gente, esses ensinamentos, sem vacilar, sem você ir contra a esse pensamento, sem você desacreditar nesse poder, você vai conseguir manifestar tudo o que você deseja. E ele está dizendo aqui que os metafísicos, eles sabem dessa verdade, eles conseguem realizar isso. O problema é que, com o decorrer dos dias, eles acabam se afastando também desse poder. O desejo da luz e verdade é a presença do Todo-Poderoso no desejo, projetando-se para a ação. Para alcançar iluminação, usai esta frase: eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Então, toda vez que você achar que está se perdendo nos seus pensamentos, que você está se afastando da luz, está se afastando da sua verdade, antes que você se afaste completamente, semanas e dias, dessa luz, desse poder que você já alcançou, da compreensão que você já atingiu, você usa essa frase: eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. No dia em que se abrirem vossos olhos e contactardes alguns desses maravilhosos seres ascensionados, a alegria permanecerá por toda a eternidade. Se não aceitais a verdade, que tendes a habilidade para alcançardes isto, jamais conseguireis. Então, se você não acreditar, você jamais irá alcançar. Lembra do livre-arbítrio, da sua escolha? No momento em que expressais eu sou a ressurreição e a vida, imediatamente surge toda a energia do vosso ser, até o centro do vosso cérebro, que é a fonte do ser individualizado. Então, a fonte do nosso ser está aqui no nosso cérebro, no centro dessa conexão. Eu não poderei aquilatar suficiente poder desta afirmação, pois não há limites para o que podeis fazer com ela. Foi a que usou Yeshua em suas maiores provas. Então, sim, foi o que usou Jesus nas suas maiores provas, quando ele estava aqui encarnado. Ele utilizou esse conhecimento, esse poder do eu sou, o poder que fez parte dele, que faz parte da gente, e esse poder que ele tenta nos ensinar a cada dia. Deveis saber que, quando decretais algo construtivo, é o Criador, a Santa Trindade, que estava vos impulsionando a agir. Sereis o mais nécio do mundo se perguntardes: e vós comprovastes isso em vossa própria experiência? Pois cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo que nada ficará para ele até que o faça a mesma experiência.
Então isso aqui faz parte da jornada de cada um de nós, né? Ninguém pode fazer por nós, a não ser nós mesmos. O sentimento traz consigo certa visão coexistencial. Às vezes as pessoas sentem tal coisas com tanta claridade que verdadeiramente a vê através do seu eu interior, do seu interior, que não deixa de ser do seu eu interior. Na medida em que entrardes em estado de elevação, manifestareis simultaneamente o pensamento, o sentimento, a visão e a cor. O som é harmonioso e tranquilo. É por isso que a música mais melodiosa é calmamente em seus efeitos, enquanto a música ruidosa é inteiramente oposta. Então, quanto mais você consegue se elevar, quanto mais que você coloca tudo isso em prática, quanto mais você consegue, buscar a verdade dentro de você, você consegue colocar, o seu eu, o seu ser superior em sintonia com quem você está aqui dentro desse corpo denso, mais harmonioso, mais feliz, mais pleno, você consegue sentir, isso nos seus dias. Mais tranquilo, você consegue viver pelas experiências que você tem que passar para o seu crescimento pessoal e também espiritual. E aqui a gente termina o capítulo 2. Eu achei que faltava muito, até corri. Eu espero que o que eu falei inicialmente, no início, logo que foi no início do vídeo, vocês tenham compreendido como é que o pensamento se propaga, como é que a gente atrai, dentro da nossa frequência, as sintonias que a gente faz com as pessoas ao nosso redor, com aquilo que a gente acaba criando diariamente, dentro daquilo que a gente emana das nossas vibrações. Então, assim, quando você tem o conhecimento do poder que você carrega, de como isso tudo funciona, de como as leis universais, ou divinas atuam dentro de um plano astral, dentro de uma lei de correspondência, dentro dessa lei do mentalismo, onde o todo é mente e o nosso campo mental está fora do nosso corpo e sim está no universo mental. Como é que isso tudo funciona? É impossível, você não acreditar, é impossível você não colocar isso em prática, e começar a obter os resultados. Então aqui no capítulo 2 ele já deixou algumas frases, algumas afirmações que a gente pode começar a trabalhar ao longo dessa semana, para que semana que vem a gente possa entrar no capítulo 3 mais fortalecido, mais preparado para a nossa expansão pessoal e também espiritual. Gratidão aí por mais esse dia, por mais essa oportunidade.